amigos. E para mim isso não é um problema, isso é uma grande vantagem. E hoje eu vou dizer exatamente o porquê disso. Bom, primeiramente, só quero dizer, deixar claro que eu não sou idiota, eu sei que de fato amizades são importantes. Somos seres sociais, né? A gente precisa de seres humanos. Isso dá um pouco de corpo à nossa vida. Mas eu sei que algumas amizades podem ser simplesmente alguma coisa que atrapalha a gente de ser pessoas melhores. Bom, por isso que eu há pouco tempo eu comecei a questionar alguma coisa sobre como nós adolescentes, mesmo com o cérebro não muito desenvolvido, alguns de fato conseguem estar focados em um objetivo e outros nem aí para sua vida. A gente tem adolescentes que de fato conseguem focar e criar hábitos, né? Aquela comunidade Sigma, aqueles adolescentes que vão para academia, toda aquela fúria deles tentarem ser pessoas melhores, as melhores versões de si mesmo, o desenvolvimento pessoal, não é? Porém, a gente tem, de outro lado, aqueles adolescentes que se entregam à curtição, às vezes até bebem álcool e drogas, porém, a gente tem essa contraste nos adolescentes. A gente tem vários tipos de adolescentes e eu comecei a pensar que, na verdade, de acordo com Esme Deus lá no Vale, né, nós adolescentes, nós temos um córtex pré-frontal, que seria a parte que a gente consegue tomar mais decisões mais racionais, né, mais ou menos isso. A gente não tem isso muito desenvolvido. E eu fui perceber que, na verdade, alguns adultos às vezes são até menos disciplinados que alguns adolescentes. Isso às vezes acontece. Então, eu não sou o cara mais disciplinado do mundo, mas eu sei que eu sou mais disciplinado ao trabalho do que muitos adultos. Não para me gabar, mas só dizendo que existe alguns adolescentes que conseguem manter mais foco do que adultos. E por que isso acontece sendo que a gente tem um cérebro menos desenvolvido, vamos dizer assim? Uma explicação básica para isso que encontrei é que nós adolescentes, na verdade, nós somos mais vulneráveis, nós somos mais voláteis. A gente é muito fácil de ser influenciado. Eu digo pessoas abaixo dos 25 anos de idade. A gente, na verdade, muitas vezes, quando a gente está em um ambiente ruim, a gente desenvolve hábitos ruins. Desenvolve um estilo de vida não tão bom assim, mas quando a gente está num ambiente muito propício a desenvolver habilidades intelectuais, habilidades de conseguir ser mais disciplinado, muitas vezes a gente cria esses hábitos pra gente também. Bom, o que eu acabei concluindo é que nós somos uma Ferrari. E a gente pode usar essa Ferrari tanto para ir para a direção do fracasso ou tanto para ir para a direção do sucesso. E por isso que o ambiente, a gente já sabe que influencia. O seu exterior influencia o seu interior. Porém, em adolescentes isso é muito mais intensificado. E por isso que eu cheguei à conclusão de que existem adolescentes muito focados, as pessoas mais jovens muito focadas. E eu já vou chegar no ponto das amizades. Essas pessoas focadas que muitas vezes eles consomem conteúdo sobre disciplina, sobre criação de hábitos. Então, eles consumindo esse conteúdo, eles acabam moldando para agir dessa forma. E aqueles adolescentes da curtição, aqueles que não estão nem aí para o amanhã, muitas vezes o círculo social deles, ou o conteúdo que eles consomem na internet, é exatamente parecido com o estilo de vida deles. Então a gente vê que a gente tem dois lados de uma moeda e que facilmente a gente pode estragar uma água limpa colocando
um pouquinho de vinho. Você me entende? Ou a gente pode limpar o vinho colocando um pouquinho de água. Então você me entende que, na verdade, a coisa mais perigosa que um adolescente pode ter é o seu ambiente. Então, se você, como eu, quer ter sucesso antes dos 25 anos de idade, o ambiente é alguma coisa que a gente tem que controlar, senão ele vai nos controlar. Por isso que hoje em dia eu tenho praticamente zero amigos. Porque no passado eu já tentei entrar nessa de ter amigos e não ligar muito para se eles estão no mesmo objetivos que eu ou não. E o que aconteceu é que eu estava focado num objetivo, eu tinha meus próprios objetivos. Porém, eu tinha amigos que não tinham nada a ver com esses objetivos. E esses amigos acabaram me distraindo. Poucas distrações, não eram grandes distrações. Porém, essas poucas distrações iam me tirando, de fato, do caminho que eu estava indo. E vocês sabem que se você quer conquistar algo grandioso, somente se você é jovem, inexperiente, você não viveu em vida direito. É muito difícil. E fica muito mais difícil quando você tem pessoas que não têm nada a ver com você. Essas pessoas acabam te influenciando muito facilmente. Você acaba focando menos naquilo que realmente importa. Os seus objetivos, o seu sucesso. Não é isso que você quer. Não é isso que você sempre quis. Então o que acontece é que nós, abaixo dos 25 anos, a gente tem que estar muito consciente sobre aquilo que a gente está consumindo. Porque aquilo que a gente consome nos molda de uma forma muito rápida. É como se a gente fosse uma árvore que a gente não tivesse raízes sólidas. Porque a gente está construindo nossas raízes ainda. A gente tem muito pouco tempo na Terra, então qualquer coisa que a gente consome, isso totalmente molda a nossa forma de pensar. Eu sei que se eu quiser ter sucesso, se eu quiser de fato ir no caminho do sucesso, antes dos meus 25 anos, eu tenho que lidar muito com aquilo que eu estou consumindo, com as pessoas que eu estou me rodeando. Ou seja, se você também quiser ter sucesso, você tem que saber exatamente o que você está consumindo. E você tem que utilizar isso para sua vantagem. Eu ter zero amigos não significa que eu não sou influenciado por nada. Eu não sou influenciado por pessoas, porque eu não tenho muitas pessoas para me influenciar. Porém, eu tenho a mídia. A mídia, as redes sociais, televisão, YouTube, Instagram. Tudo isso é altamente influenciável. Então, exatamente o conteúdo que eu consumo pesa muito na minha vida. Então, se eu consumo um conteúdo de empreendedorismo, de ficar rico, eu fico muito focado nisso. Se eu do nada começo a consumir conteúdo fitness, eu começo a sair do foco do empreendedorismo e começo a ficar minha cabeça mais preocupada com o meu físico. Então você sabe que o conteúdo que você está assistindo molda muito sua cabeça. Mas isso significa que você não deve assistir entretenimento? Claro que não. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que você tem que saber qual é a dosagem certa de conteúdo que você está assistindo e você tem que perceber como aquilo está moldando sua mente. Então, por exemplo, você vai começar a ver milionários andando de carro, usando carros esportivos. Aí você vê muito desses conteúdos. Então, se você começar a consumir um conteúdo de pessoas andando de carro esportivos, se você fizer isso por uma semana, ou às vezes por alguns dias, você vai começar a perceber em si que você está desejando aquilo. Nossa, eu quero ter muito carros esportivos. Aí você começa a pesquisar, começa a entrar mais nisso. Então, aquele conteúdo que você consome
isso exatamente está relacionado com aquilo que você está pensando e está se preocupando. Então, muitas vezes, se você quer chegar em algum lugar, se você quer ter algum foco na sua vida, você tem que utilizar aquilo que você consome e as pessoas ao seu redor ao seu favor. Então, se você tem uma pessoa, um amigo muito disciplinado ao seu lado para a academia, ele vai te transferir isso. Então, você vai ficar mais focado para a academia. Isso é uma vantagem, não é? Porém, se você tem um amigo que ele é extremamente sedentário e ele muitas vezes te empurra para você comer comidas degradantes ou ficar sedentário, enfim, você entendeu? Isso é um grande problema. Isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. E foi daí que eu percebi que 99% das pessoas que eu tinha como amigo, na verdade, não tinha nada para me agregar. E pior de não ter nada para me agregar é que as outras coisas que agregavam, na verdade, eram grandes problemas, coisas que tiravam eu do meu caminho. Eu começava a me preocupar com coisas que não tinham nada a ver com meus objetivos. E para você chegar nos seus objetivos, se os objetivos são muito ambiciosos, com certeza você tem que ser obcecado por aquilo. Com certeza 80, 90% dessas preocupações tem que estar voltado para aquilo, para construir aquilo que você quer, o seu futuro. E essas pessoas muitas vezes não têm nem visão de futuro, ou a visão de futuro delas é totalmente diferente da sua. O estilo de vida delas às vezes são guiados por prazeres momentâneos e na verdade o que você quer não é prazer momentâneo. Você quer construir um império? Você quer construir uma empresa? Você quer construir uma grande comunidade? Porém, para você construir isso, necessita muito foco, muita disciplina, dor, não prazer. E essas pessoas acabam contrastando com você e sua cabeça fica preocupada e direcionada para outras coisas que não tem nada a ver com seus objetivos. E essa é a verdadeira grande vantagem de ter amigos. Bom, isso não vai ser a vida toda. Eu com certeza vou ter ótimos amigos de cá pra frente. E se tiver algum amigo que eu tiver nesse momento, ele vai ser alguma pessoa que esteja alinhada com meus objetivos e que me incentive a ir mais longe. Não aquele que diz, você está trabalhando demais, cara. Você deveria descansar um pouco. Vamos sair, vamos se distrair. Não é esse tipo de amizade que eu quero agora. Não é esse tipo de momento. Eu não estou nesse momento de me distrair ou desacelerar. Essas pessoas que me dizem isso, eu tenho que eliminar. Por quê? Porque na verdade é muito dolorido eu trabalhar muito, eu não me distrair. Isso é muito dolorido. Porém, eu posso utilizar isso como desculpa para trabalhar menos. Ah, meu amigo, ele realmente quer me ver bem. Então, eu vou seguir o conselho dele. E aí você acaba quebrando suas raízes, seus objetivos, suas próprias regras. Bom, de fato, amigo, eu quero muito ter pessoas que estejam alinhadas com meus objetivos. E por enquanto que eu não encontrei pessoas dessa forma, e eu nem estou me esforçando de fato para ir atrás dela, eu posso me esforçar para ir atrás de pessoas desse nível, mas agora eu também não estou querendo investir nisso. Porém, por enquanto, ter zero amigos é uma grande vantagem. Eu não sou altamente influenciado por essas pessoas, porém, eu tenho ainda a mídia para me influenciar. E eu tento minimizar isso. Eu tenho, por exemplo, o meu Instagram desativado. Eu não uso o Instagram. Eu não uso o TikTok ou outras redes sociais. Eu utilizo o YouTube, eu utilizo o Netflix, às vezes, mas eu fico bem consciente daquilo que eu estou utilizando. E sempre quando eu percebo alguma coisa que não tem a ver com os meus objetivos na minha cabeça, eu estou pensando demais sobre alguma coisa, eu vou analisar ali
O que é que eu estou consumindo que está interferindo nos meus pensamentos, que está interferindo nos meus objetivos? E quando eu encontro essa coisa que está interferindo, que está me influenciando, me distanciando do meu objetivo, eu elimino, eu corto, eu paro de consumir aquele conteúdo. Porque eu sei, eu como um mero adolescente, menos de 25 anos de idade, eu sou muito vulnerável e influenciável. E se você tem essa faixa etária, você também é. Independente daquilo que você se superestime, você é muito influenciável. Provavelmente 90% das coisas que você faz hoje, você foi de uma forma muito boba ou às vezes idiota, influenciado por uma mídia, por um Reels, por um vídeo de YouTube ou por uma pessoa. E essa é a grande vantagem de ter zero amigos.